ele não para a transmissão para vocês. Ainda tá mexendo aí meu pointer? Sim, tá funcionando bem agora. Ah, beleza. Então podemos começar. Bom, pessoal, boa noite para quem não deu ainda. É... Infelizmente o avô do professor Perim faleceu, né? Ele teve que viajar às pressas e pediu para eu dar uma cobertura aí. Farei com prazer. Na verdade, alguns de vocês já devem me conhecer como professor de Unity, né? Ah, e de fato é o que eu estou dando, né? Digamos assim, como disciplina oficial, né? Na PUC hoje. Estou dando essa disciplina e mais umas de oficina, etc. Mais como suporte de programação. Mas comecei minha carreira com modelagem, tá? E uma das coisas que eu me especializei realmente foi na parte de personagens 3D a partir de model sheets, né? Eu ia mostrar alguns trabalhos que eu fiz, mas infelizmente meu HD, onde eu tinha esse conteúdo, ele hoje resolveu que não vai funcionar. Então eu vou ter que dar aquele recovery que demora um monte, enfim, não vai dar tempo. Mas dá pra gente falar da teoria aqui de topologia e como vocês podem melhorar o modelo de vocês. E uma coisa que eu quero aproveitar, que eu acho que é uma das melhores coisas que eu aprendi em termos de modelagem 3D, é como vocês transferirem topologias ah, entre personagens ou até de um personagem que vocês vejam a referência online para um personagem de vocês. Tá? Então esse vai ser meu foco aqui. Na aula eu vou passar para vocês um material de referência que eu acho disparado melhor disponível, é do William Vaughan. Ele é especialista em topologia. Eu já conheci o trabalho dele desde a época que eu modelava no Lightwave 3D. Hoje eu migrei para o Maya, estou aprendendo um pouco de Blender, uso o Modo também. Mas enfim, o William Vaughan, ele é fantástico, né? E o trabalho dele é referência na área, né? Então a gente vai aprender aqui. Eu vou, já que não deu tempo de preparar muita coisa, né? Já foi uma coisa que eu conversei agora à tarde com o professor Perim. Eu vou passar esse PDF para vocês, basicamente, tá? Depois, não vou passar agora para não confundir, né? Mas depois eu já subo o PDF. Ele tornou esse livro dele free, né? Agora até por conta de toda a crise, etc. E é um material fantástico, né? Que até há pouco ainda é vendido na Amazon, mas no caso o livro, né? E o PDF ele deixou gratuito, ok? Bom, o que eu quero para começar a falar com vocês? Primeira coisa é evitar triângulos. Essa é uma regra que muitas vezes é difícil, principalmente para quem está começando e logo descobre que triangularizar é a coisa mais simples e fácil para você resolver faces complicadas, né? Mas a gente vai aprender algumas técnicas aqui para vocês justamente se livrarem dos triângulos sempre que possível. Em algumas situações, e eu vou mostrar alguns exemplos, é a melhor forma de você resolver um determinado polígono é o polígono triangular, tá? Mas sempre que possível evitem, tá? Por uma série de motivos. Para simplificar, o triângulo em si ele não dá uma boa solução de continuidade quando você subdivide a sua superfície, tá? Então a subdivisão é muito importante para modelagem high poly, né, de alta poligonagem, que você vai fazer no ZBrush ou até mesmo dentro do Blender, né? A última versão do Blender tem vários recursos que facilitam isso, mas o triângulo ele tende a ser um imã de deformação de pouca continuidade, né? Esse aqui ele tá suavizado, apesar de ser um plano, e talvez vocês consigam notar como tudo fica distribuído de uma forma regular até que vem o tal do triângulo e dá essa distorcida, como se ele fosse um imã
de geometria que como se você estivesse dando um beliscão ali, né? Você está dando um pinch ali naquela área. Então, isso não corresponde a superfícies suaves. Mas claro que quando a gente quer que aquele ponto, aquela área do nosso modelo seja um pouco mais rígido ou tenha uma propriedade mais rígida, o triângulo é até desejável, tá? Por conta desse problema de solução de continuidade, há também interferência no sombreamento, tá? Então a forma como a luz incide e vai refletir sobre uma superfície reta como essa, mas que tem um triângulo, muitas vezes gera artefatos. Isso é muito visível em jogos, tá? Às vezes dá para mascarar ali com normal map e tal, mas nem sempre. Então, só para começar aqui já tem uma dicasinha, né, visual, que é do livro do William, que quando você tem dois triângulos próximos, se você conseguir traçar uma linha entre eles dois, você vai provocar quads no meio e esse triângulo, na verdade, vira um triângulo com quatro lados, né, que na verdade é um quad. E isso aqui suaviza melhor do que apenas o triângulo, ok? Então vai a primeira dica. Mas quando você precisar, né, cerque o triângulo de quads. Então o que é que isso quer dizer? Deixa eu ver se o meu atalho de desenhar aqui está funcionando. Eu tinha definido, mas sei lá onde é que ele foi parar. Deixa eu ver aqui. Bom, não sei onde eu coloquei ele. Vamos usar aqui no braço. Se vocês observarem aqui esse triângulo, a princípio vocês podem pensar, poxa, mas o William Vaughan, o cara é uma autoridade em topologia e ele colocou um triângulo ali? Como assim, né? O Breno acabou de falar que não é uma boa usar triângulos. Bom, de novo, na maioria dos casos, podendo evitar, é melhor. Nesse caso aqui, vamos imaginar o que é que ele teria que fazer para se livrar desse triângulo. Você teria que, o jeito mais simples, claro, é colocar uma divisão aqui, ok? E aí esse cara passa a ter, apesar de ainda parecer um triângulo, ele passa a ter 1, 2, 3, 4 lados. Bom, mas aí isso aqui virou um n-gon, né? Então você é obrigado a dividir de novo, que aqui é um n-gon. Não sei se o Perin chegou a falar para vocês, mas é um polígono com mais de 4 lados. Então você tem o triangle, o quadrangle, que é o quadrângulo, ou quad, como é mais comumente falado, né? Então quase tudo aqui tá como quads. E aqui você de novo criou um n-gon. Por quê? Esse cara tem 1, 2, 3, 4, 5. Não se iludam com essa aresta que parece um edge, né? Que parece ser apenas só uma aresta, mas na verdade são duas, porque você tem um segmento entrando aqui. Então, bom, e aí? Tem que resolver esse n-gon também. Então lá vai você, né? Resumindo, o que você vai fazer é acrescentar um loop aqui, ok? E esse loop vai dar a volta até o outro lado, onde se o seu modelo for simétrico, que é o caso aqui, você também vai ter esse triquad, né? Esse triângulo que na verdade virou um quadrângulo do outro lado e vai tocar nele, ok? Beleza. Sabe qual é o problema? Você acaba de gerar uma área de maior densidade poligonal. Ou seja, se vocês olharem a topologia, né, e uma das coisas mais belas de ver nos modelos do William Vaughan é exatamente como há uma regularidade da distribuição desses polígonos. Você não vê polígonos muito maiores do que outros, né? Isso aqui, na realidade, não é ideal para acrescentar detalhes de esculturação digital, no ZBrush, Mudbox ou qualquer programa similar. Por você ter uma concentração maior de quads aqui, você acaba tendo uma descontinuidade no sombreamento. E para acrescentar detalhes também você vai ter uma resolução diferente. Por exemplo, se eu colocar uma cicatriz aqui, né, a cicatriz vai vir com a resolução X e aqui ela vai ter 4 vezes mais resolução, porque essa malha está sendo toda subdividida para que você possa acrescentar esse detalhe. Isso no ZBrush ou
ou na parte de esculturação do Blender, etc. Tá? Então não é uma solução tão boa. Então o que ele fez ao invés disso? Ao invés disso, ele... Só colocar aqui de novo a caneta. Estou apanhando aqui dos meus, dos meus recursos, mas vamos lá. Deixa eu dar um present. Nem sei como fazer isso. Eu devia mesmo era lembrar qual era o atalho. Era algo como Command Alt D. Isso aí, achei. Pronto. Não sofro mais. Então o que ele fez ao invés disso? Ele pegou este triângulo que, enfim, era interessante manter, porque manteria a distribuição dos quads, dos quadrângulos relativamente uniforme, o tamanho deles, e garantiu que eles estivessem cercados de quads. Todos os lados estivessem cercados de quads. Okay? Isso é uma boa solução, no final das contas. Né? Claro que ele é um profissional extremamente inteligente, eu estou simplificando muito aqui para vocês entenderem os princípios, os fundamentos, mas se vocês observarem, esse quad ele é um pouquinho maior apenas do que este quad, e esse tamanho um pouco maior ele se propaga, depois diminui, depois enlarguece, mas faz sentido se você imaginar essa pele sendo esticada ao longo de ossos, porque é isso que um modelador profissional mais avançado ele faz, ele está pensando em relação a, imaginando que isso fosse uma criatura real, né? Apesar da estilização cartoon, como é que essa anatomia, mesmo estilizada, ela se comporta por sobre os músculos e as partes rígidas que acabam esticando a pele. Aí você pode ter uns quadrângulos um pouco maiores e o próprio algoritmo da suavização desses triângulos e quadrângulos vai te ajudar, ok? Então, essa é a segunda dica. Sempre que você precisar de um triângulo, certifique-se de que não tenha, por exemplo, um outro triângulo tocando nele aqui. Isso aqui seria terrível em termos de suavização, em termos de topologia. Isso aqui é um crime, tá? Não façam. Evitem de todo jeito fazer isso aqui. E aí, de novo, né, tem vários truques para você resolver isso aqui quando você está modelando, está subdividindo. Nossa, putz, tem dois triângulos aqui, um apontando para o outro. O jeito mais simples é você acrescentar um edge aqui, né, entre essas duas arestas. Quaisquer arestas, na verdade. Quando você acrescenta esse edge, depois você consegue combinar esses pontos e aí você vai ver que você terminou com dois quads. Tá? Esse é um jeito bem simples que eu aprendi na prática para você se livrar desses dois triângulos e acabar com dois quadros ao invés. Tá? Bom, então vamos seguir aqui. Próximo ponto. E esse, na verdade, é o mais importante de todos. Tá? A gente fala um pouquinho de triângulo e quadrângulo, mas se vocês entenderem o que é um polo, vocês entenderam tudo que existe em termos de básico, né? De fundamentos básicos para a topologia. Primeiro, o que é um polo? Um polo é uma coisa como... Opa, meu atalho, muito louco, tá aqui. Um polo é algo como isso aqui. É um vértice que, dentro de uma topologia regular, o que é uma topologia regular? Aquela que é feita prioritariamente de quadrângulos ou quads, isso é uma topologia regular. E notem que apesar de você só ter quadrângulos aqui, ó, quad, mas este cidadão, que é um polo, que significa um vértice que está conectado a menos ou mais do que 4 arestas. Então, isso aqui não é um polo, porque ele está ligado a 4 arestas. Ok? Este cara aqui é um polo, porque ele está ligado a 1, 2, 3 arestas. E este cidadão aqui é um polo, porque ele está ligado a 1, 2, 3, 4, 5 edges, 5 arestas. Ok? Bom, o legal desse exemplo é que você tem
os dois principais tipos de polo numa imagem só e próximos. Então, poderia dizer para vocês o seguinte: isso aqui é um polo triangular, porque ele tem 3 arestas, então ele tem esse formato de estrela. Ele tem vários nomes, tá? Vários autores chamam de formas diferentes. E este cara aqui é o chamado polo estrela. Esse tipo de polo é o tipo de polo mais importante de todos. Ele é o que é capaz de fazer uma condução geométrica ou orientação topológica, né, para falar bonito, mais elaborada, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se vocês olharem essa parte, né, que corresponde a essa parte aqui da geometria, tá? Vamos olhar agora para os polígonos. Veja como eles se comportam. Eu tenho uma direção aqui, ok? Que está vindo aqui desse loop da cabeça, e de repente ela deixa de vir para cá. Há uma quebra. Ela começa a vir para cá. Ao mesmo tempo, aqui do lado, eu vou ter um outro loop, e esse loop, se mantém na mesma direção. Tá? Então, se você imaginar que isso é um fluxo de polígonos, quem está determinando essa divergência, a princípio, é este polo aqui. Ok? Porque ele tem essa condução aqui de 5 lados. E exatamente esta barriguinha, vamos dizer assim, né? Esse pedaço aqui do formato estrela dele é o que gera este outro loop, tá? Triangular, podemos dizer assim, mas não é bem um loop porque ele não segue, né? Mas dá essa impressão de haver digamos assim, a distribuição topológica pontuda aqui, e que consegue fazer ou quebrar esses loops poligonais de direção. Claro que essa conformação que vocês estão vendo de um polo estrela tendo bem próximo a si um polo triangular é uma das coisas mais comuns que vocês vão ver, porque faz sentido, né? Se esse loop de polígonos de quadros começa a ser conduzido para cá, como é que eu resolvo o outro lado dele, né? Eu vou colocar um triângulo aqui? Poderia. Um dos jeitos de resolver é colocar um triângulo e, né, você juntar aqui, abrir um loop lateral e lá vai você, né? E aí você vai, esse aqui vira um triângulo, vamos dividir num quad, colocar esse loop para cá. Tem várias formas de você resolver isso aqui, tá? Mas é muito comum quando você está construindo topologias mais complexas, e em personagens não tem jeito, a topologia é um pouquinho mais complexa mesmo, você vai encontrar essa situação de polos estrela e polos triângulo, tá? Que, como eu disse, tem vários nomes. Alguma dúvida até aí, pessoal? Deixa eu deixar vocês falarem um pouco, porque por enquanto eu só estou jogando conteúdo, já já a gente vai na prática ali para o Maya, mas quero saber se está ficando relativamente claro ou está pintando alguma dúvida. Por enquanto está tranquilo. Ok. Se alguém tiver dúvida. Tá. Qualquer dúvida, me interrompam, tá? Vocês que não tem costume de ter aula comigo, imagino que a maioria de vocês não sabe, mas eu tenho a fama de falar muito rápido, tá? E não é por mal, é porque às vezes eu me empolgo. Então, tô tentando ir bem cadenciado aqui, porque eu sei que é um assunto importante e tem vários detalhezinhos, mas se eu começar a acelerar, me avisem que eu puxo o freio de mão. Tá, então, o que eu estou dizendo aqui embaixo? Qualquer topologia, vou botar uma cor mais intensa aqui. Qualquer topologia pode ser reproduzida a partir de seus polos. Encontre-os, ou seja, eu estou dizendo a vocês que vocês precisam, para trabalhar com modelagem de personagem corretamente, com a topologia adequada, que deforme corretamente, não vá ferrar a vida do seu animador, se é que não vai ser você, senão ferra a sua própria vida.
você precisa desenvolver uma visão matrix, em que você olhe para qualquer modelo, inclusive o seu mesmo, e pare de olhar os, ah, os não polos, vamos dizer assim, tá? A topologia regular, na verdade, ela não te interessa. Quando eu olho para isso aqui, claro, não posso cobrar isso de vocês e duvido que o Perim também cobrasse, não faz sentido. Mas quando eu olho para um modelo desse, naturalmente o meu olho, já por um treino de anos, eu comecei a trabalhar com modelagem de personagem em 97. Acreditem se quiser, eu sou velho mesmo, paciência. E comecei novo, tá? Só para me desculpar um pouquinho. Comecei a trabalhar com. Ia fazer 18 anos, então, tem bastante tempo. Mas enfim, eu vejo esses polos, e principalmente os triangulares. Tá? Eles atraem meu olho. Não tem jeito. Isso aqui eu nem vejo, honestamente. Distribuição regular não diz nada para topologia. Um cara desse diz muito. Um cara desse diz muito. Tá? Esses caras são os que definem a costura da sua geometria. Aonde ou em que pontos a geometria deixa de ser suave e vai ter um processo de solução de continuidade. O que significa isso? Deixa de ser tão macio e meio que faz um biquinho na hora que você subdivide o modelo. E é ele que define a estrutura topológica que vai formar os seus loops. Então, só de olhar para esse cara, assim, sem nem perder muito tempo, eu sei que o William Vaughan aqui ele usou uma topologia que a gente chama de topologia de máscara para a distribuição da face. A topologia de máscara ela é muito usada e é muito segura. Basicamente, ela constrói uma máscara em torno dos olhos do seu personagem. Mas também deixa eu voltar aqui para o amarelo, ela define do mesmo jeito que você tem dois pontos aqui embaixo, né, dois polos estrela, né, você vai ter dois polos estrelas aqui em cima da boca, tá? Montando essa estrutura aqui. Então note que tudo aqui abaixo é topologia regular. Eu estou usando o mouse, desculpem, não consigo desenhar direito no mouse. Acho que até eu quebro o galho, mas não é muito bom. Mas enfim, notem como apenas encontrando esses polos, na verdade eu desenhei errado aqui, tá? O polo fica aqui. Isso. Apenas por olhar aonde o William colocou esses polos, eu consigo dizer qual topologia ele utilizou. E note que esse ponto de costura aqui, daqui a pouco a gente fala desse aqui interno. Esse ponto de costura, ele é responsável por, deixa eu pegar esse branco aqui, por exemplo, por definir eu diria que a máscara, tipo essa que a gente está usando para ir na rua, né? A máscara da parte da boca, tá? Opa, lá vou eu desenhando errado de novo. É aqui, ó, não ali. Eu não lembro como é que. Acho que tem um jeito de apagar, mas não sei qual é. Nossa, tô piorando o negócio aqui bastante. Vê se tem Ctrl Z. F5. F5 limpa tudo. Tudo bem. É até bom que eu marco de novo esses caras mais importantes que eu tô falando agora. O quê? Dois. Não, aqui só tem o. Não, são poucos pontinhos. Só que eu tinha desenhado. Meu Deus. Que coisa. Tá bom. Tentar não abrir o menu agora. Colocar os polos aqui de volta. Isso. E esse aqui que é importante. Aqui. Vou tentar não desenhar errado agora. Tá. Então vamos voltar só essa parte aqui de baixo. Tá? Então, este cara aqui, que faz todo o contorno da boca, tá? Fica justaposto a esse loop aqui que eu chamo de máscara, né? Então você vai ter exatamente esses dois pontos de encontro, e claro, isso aqui segue, né, para cá, vai encontrar com o outro lado, etc. Mesma coisa aqui a boca, vamos usar o vermelho para realçar de novo. Aqui e aqui. Pronto. Bom, outro
polo importante nessa constituição é este cidadão aqui, que define, digamos assim, o limite do queixo. Tá? Podemos dizer dessa forma. Então, vamos colocar um vermelho aqui. Ele está ligado a essa parte e lá vai ele aqui. Pronto, aqui acabou o queixo. Então, toda essa construção do rosto você consegue replicar facilmente com menos polígono, por exemplo, para um polígono para jogo, simplesmente copiando esses pontos descaradamente mesmo, assim, tipo, achei isso aqui, achei legal. E por exemplo, o meu personagem não tem orelha, porque dificulta aqui, né? Note que o autor, o artista, tem que colocar vários polos para dar suporte a todo esse detalhe aqui da orelha. E aí ele está usando aquele truque do triângulo, que na verdade é um quadrângulo, né? Que eu falei no começo da aula. Vamos usar o azul aqui. Então ele começa com um triângulo e aí ele divide, depois puxa um pouquinho para cá e vira um losango, digamos assim, mas que proporciona esse loop. Né? Então você está acrescentando detalhe a partir de um loop de edges. Né? Então veja que você entra com um loop de edges e a partir dessa construção, que é tipo, parece uma tomada, né? um plug, você passa a ter 3 edge loops. Tá? Então também é muito importante vocês verem que quando você sai de uma densidade menor de topologia para uma densidade maior, você apela para esses losangos. Né? Começa com um triângulo, depois você puxa um pouquinho esse vértice só para dar uma relaxada, a geometria não ficar tão tensa. Tá? E só para fechar, a gente tem também esse polo aqui que ele usa tanto para a costura da orelha quanto para a sequência aqui da geometria do queixo e da nuca. Tá? Os loops triangulares, eles geralmente servem para essa conformação, aliás, os polos triangulares geralmente eles servem para essa conformação que vocês estão vendo aqui, né? De quando você tem que acomodar uma topologia a uma curva, e essa curva geralmente é estabelecida por um polo estrela. Tá? Então, com esses truques básicos aqui que eu mostrei para vocês, dá para vocês começarem a entender como montar a sua topologia e como remontar uma topologia a partir de uma referência. Esse vai ser o exercíciozinho que eu vou passar para vocês daqui a pouco, assim que a gente passar da parte prática, que também vai ser rápido. Tá? Topologia se aprende fazendo. Eu vou falar aqui um monte de coisa para vocês, e vocês daqui a pouco vão tem um polo estrela aqui e tal. Legal, são conceitos que você vai desenvolvendo, mas se você não praticar, não tem jeito, não vai fixar de jeito nenhum, tá bom? Então vamos seguir aqui. Na verdade, esse é o último slide que eu coloquei para vocês, não tive tanto tempo para prepará-los, tá? Mas agora a gente vai seguir direto aqui em cima do livro. Então, o que eu quero... não dá para ver o livro inteiro, né? Longe de mim. Mas só que são pontos importantes aqui para a gente entender, né? E por favor, leiam, tá? O livro é bem legal, bem ilustrado, super tranquilo, tá? Ele começa desde o fundamento ali de vértice, de edge, polígono, é bem devagarzinho, aí fala do triângulo, quadrângulo que a gente falou, do n-gon, né? E a partir dali ele começa a destrinchar as técnicas de como transformar esse n-gon em quads, né? E falando, olha, o ideal é ter o máximo de quads possível, mas nem sempre triângulo é o inferno, né, na Terra. Aí começa a falar de subdivision surfaces, etc. Bom, fala um pouquinho ali dos loops, hold edges. O que são hold edges? Isso é importante falar. Hold edges, na verdade, eles controlam a sua subdivisão. Quando você vai trabalhar no modelo high poly, deixa eu colocar aqui um vermelhinho. Se você faz só, vou botar aqui. Se você tem só um quadrado, um cubo e subdividir, ele vai aparecer como uma bola, tá? Sem grandes novidades aqui. Mas se você acrescenta um loop a mais aqui embaixo,
esse loop vai concentrar polígonos nessa área subdividida. E a forma passa a ser meio que de uma bala de canhão. Se você acrescenta dois loops, um em cima e um embaixo, próximos, né, à aresta mais externa, você acaba formando uma espécie de um cilindro. E quanto mais próximo esse edge do outro, né, do mais externo, mais nítido isso aqui vai ficar, mais sharp, né, ele vai ficar bem definidinho. E aí depende do que você quer. Se você quer fazer uma coisa mais puffy, né, mais, sei lá, parecendo um puff mesmo de sentar, ou uma coisa mais estilizada, você vai ter esses road edges, como o William Vaughan chama, mais afastados. Se você quer fazer um robô, né, bem com arestas bem nítidas e rígidas e duras e tal, você vai deixar isso aqui muito perto. Apesar de que tem outras formas de vocês fazerem isso, tá? Mas é importante vocês entenderem que esses road edges funcionam tanto num sentido do loop, podemos dizer, sentido V, né, vertical, quanto no sentido horizontal, ou U. Eu costumo dizer U ou V porque em topologia x e y não se aplica muito bem. Em topologia, geralmente a gente tenta pensar na condução horizontal a partir de uma referência qualquer que você tem. Mas isso é teoria besta, não precisa se preocupar com isso. Bom, essa parte é muito importante. Como é que vocês gerenciam triângulos? Tá? Como é que vocês lidam com eles? Nem toda malha, né, vocês vão conseguir deixar o que eu chamo de o padrão Vaughan, né, que é uma coisa linda de ver, né? Eu já peguei alguns modelos dele, assim, nossa, é assustador. A qualidade que ele consegue dar na topologia, o nível de detalhe, o controle que ele tem sobre os road edges é fantástico, assim, é para mim um dos melhores modeladores cartoon do mundo. Mas pensando na teoria apenas, você tem várias técnicas para se livrar de um triângulo que você precise. A primeira é essa aqui, né, de apagar um edge inteiro quando possível, né, porque se você apaga o edge inteiro, o que, é que vai sobrar? Só quad. E às vezes, por incrível que pareça, né, você fica pensando em mil formas, vou girar esse triângulo, vou colocar um loop aqui, mas isso vai cascatear, né, vai gerar um efeito em cascata, que vai ser muito difícil para vocês resolverem aqui no resto da malha. Enquanto que muitas vezes, se você não precisa realmente dessa densidade, ou não precisa de um hold edge aqui para criar, sei lá, uma espécie de uma ruga no seu personagem, nesses casos o hold edge é bacana. Mas se você não precisa, tipo ali o queixo da girafa, pega o loop que está tocando aqui no triângulo e se livra do loop inteiro. E aí, resolvido o seu problema. Tá? Cuidado que em alguns programas, no Maya, sei que no Blender também tem as duas formas. Blender eu tenho muito pouco conhecimento e vou falar pouco, tá? Próxima semana vocês vão ver a apresentação do Dala, e sim, o Dala é um cara que foi meu aluno, mas, meu Deus, acho que em 2014 ele já usava o Blender. Na época o Blender não era muito de um programa, então eu sempre zoava um pouco com ele. Agora ele pode zoar comigo, né? Óbvio, né? A vida dá voltas. Então, além dessa dica aqui, a outra dica, que foi aquela primeira que eu passei, né? Às vezes você tem vários edges e ao invés de você remover o loop externo, você dá um collapse, né? Meio que, bom, o resultado é o mesmo, né? Você está sumindo com esses edges e consequentemente se livrando daquela aresta. Outra técnica para se livrar desse triângulo, é cortar a partir de um dos vértices, né, que na verdade um dos vértices que não tem um polo, né? Esse aqui é um polo, então nessa configuração você tem dois vértices que tem topologia regular, só, né, quatro lados, quatro edges tocando ele, e um dos vértices vai necessariamente ter uma topologia, tem um polo estrela ou um polo triângulo, né? Então nesse caso o que você faz? Pega um dos vértices que não é polo e coloca um loop tocando nele, tá? Não sei se está muito claro aqui para vocês, mas na verdade o que essa técnica faz é construir um quad. Tentando ligar aqui a canetinha, mas o Windows está enchendo a paciência. Aí ligou.
Porque se vocês olharem aqui, né, aqui foi criado um quad e do lado só tem quad, então a única coisa que você tem que fazer agora é se livrar dessa diagonal aqui do meio e acabou, está resolvido o seu problema, ok? A outra técnica, essa muito importante, é você pegar, né, um loop que toca o polo, né, nesse caso, e acrescentar um edge loop aqui no meio. Com isso, esse cara também vai virar um quad, ok? Só que nesse caso, observe o que aconteceu. Ele acrescentou um loop aqui, no caso no horizontal, está mostrando mais duas configurações, né, tocando a outra aresta, o outro edge que óbvio não dá para fazer por aqui, né? Tem que ser sempre nas arestas que não estão, enfim, que não sem envolver o polo diretamente, né? Sempre aqui nas arestas. Então você vai ter três configurações possíveis, já que é um triângulo. E para que lado você vai cortar? Para o lado que fizer sentido. Às vezes você joga esse loop para um lugar onde dá para você esconder um triângulo, por exemplo, debaixo de um pescoço, atrás da nuca, que não vai fazer muita diferença em termos da suavidade, tá? Do seu modelo. Mas, independente de para que lado você vá, o importante é vocês entenderem que você não vai se livrar do polo, ok? O polo vai continuar lá. Então é importante que ele esteja numa posição correta. E que posição correta é essa? Apesar de não ter concluído lá o raciocínio, você sempre deve buscar colocar estes polos em regiões que não têm alta deformação. Porque, como eu disse, eles subdividem relativamente mal. Né? Eles geram uma concentração de pontos, e se você tiver que deformar isso aqui, às vezes até na sua geometria estática fica ok. Não, ok, tá bonitinho, eu subdividi e tal, beleza, joguei meu normal map, tá lindo. Na hora que você vai tentar deformar, né, com rigging, bones, etc., aí a tragédia aparece, né? Esse cara gera um monte de problema na especularidade, na reflexão da luz ou até do cenário, tá? E durante a deformação fica feio, fica esquisito. Fora que dá um mega trabalho para você acertar os pesos, enfim. É ruim, não façam. Tá? Então notem que todos os lugares em que o William Vaughan colocou esses polos são áreas que, se você tocar no seu corpo, você vai ver que tem um osso ali quase que na região externa da superfície, né? Você não tem um volume muscular grande. Enquanto que toda a região da bochecha aqui, que tem alta deformação, não tem nenhum polo. Toda a topologia é regular. Aqui já é o extremo, né, da estrutura muscular. Então, na dúvida, professor, não sei onde é que eu coloco. Dá uma olhada nas referências de topologia, tem inúmeras online. Tá? E agora que vocês já sabem que é só procurar os tais dos polos, que dá para clonar isso aqui bem fácil, fica fácil de você colocar isso no modelo de vocês. Seja lá como ele for, né? Se tiver um nariz de cachorro, sei lá o que, não interessa. É sempre assim, a parte onde você vai querer colocar os polos vai ser regiões que não tem grande deformação, ou regiões onde você tem ali o equivalente à estrutura óssea por baixo, tá? A parte que tem deformação, ou a parte que deforma mais, melhor dizendo, é onde você vai sempre querer garantir que a topologia seja regular, ou all quads, como também é chamado. Então, voltando ali no livro, tá, já falei do polo que se mantém. Aquele truque que eu falei para vocês, né? Aqui tem um exemplo talvez um pouco mais claro, né? Sempre que você tem dois triângulos próximos, geralmente dá para costurar um edge entre eles e dar um collapse, tá? Como ele mostrou aqui. Mais uma técnica de remoção de triângulo
Essa é para aquela situação, eu até cheguei a fazer um desenho ali para vocês, né? Você tanto pode, deixa eu ver se consigo ligar meu lápis aqui, tá? Você tanto pode ligar esses dois edges aqui e depois você dá um merge. Qual a vantagem dessa técnica? Que você vai terminar com mais dois loops para cá, tá? E aqui você vai terminar com quad, quad. Isso aqui vai ser unificado, na verdade, né? Quanto você pode fazer como ele fez aqui, tá? Tipo, montando uma gravatinha mais ou menos. Você liga aqui direto e claro, aqui dentro você tem dois quads, né? Como consequência disso. É o que ele usa até a expressão bow tie, né? Que é a gravatinha borboleta. Ok. Ali um exemplo. A remoção de dois triângulos. Bom, e aí tem mais algumas técnicas, eu não vou falar todas, né? Mas consultem, leiam. É um livro pequeno, curto e muito bacana. Tipo, bem visual, assim, com a explicação bem pontual. Mas eu agora vou migrar aqui para essa parte para falar rapidinho. Essa é a situação em que você usa polos. Na verdade, ele está reconstruindo a geometria dele a partir de dois triângulos que estão distantes. Tá? Como eu disse, sempre dá se você vir dois triângulos relativamente próximos, dá para você costurar um caminho entre eles. Tá? Foi o que ele fez aqui. Na verdade, ele utilizou, né, triangularizou tudo. É uma abordagem que ele usa. Tá? E a partir da triangularização fica mais claro aqui o, o uso desse try-quad aqui, né? Porque isso aqui na verdade você faz o merge, ele vira um triângulo de quatro lados. Tá? Aqui você faz o merge, ele vira um quad. Aqui vira mais um triângulo de quatro lados. Eu sei que é horrível dizer triângulo de quatro lados, mas é só didática, tá? Só para vocês entenderem. E aqui também, né? Mais um try-quad e aqui vira um quad. E aí você termina com essa topologia toda regular. Claro que aqui você vai forçosamente criar um polo, um polo de três lados. Okay? Um termo que eu uso muito para esse tipo de polo é polo Y. Tá? Eu acho um pouco mais fácil de falar. Mas note que aqui você terminou com um polo estrela e um polo Y, tá? Ou triangular. Só porque ele tem três ângulos, né? Mas não tem muito cara de triângulo, né? Triângulo é quando você fechar os três lados aqui. Mas enfim, podem ver que de novo, né, essa construção de dois polos próximos é muito, muito comum. E acontece até organicamente, sem você nem planejar. Okay? Bom, eu acho que ele vai. Assim, técnicas de N-gons, né, polígonos de vários lados. Vale a pena dar uma olhadinha também aqui depois, mas é tudo muito visual, né? Acho que quando vocês entendem assim a lógica que está rolando por trás, né, fica fácil que ele está transformando basicamente o que são três triângulos, né, em um quad, usando essa técnica aqui de remoção dos loops que fazem parte da gravatinha borboleta, né, do bow tie. Bom, então vamos pular aqui agora, né? Deixa eu perder muito tempo. Tem técnicas bem legais aqui para se livrar de n-gons complexos, do tipo que vocês acabam tendo no topo de esferas e coisas assim, né? Quando você usa aquela construção regular de esfera. Aí ele mostra um pouquinho do flow. Essa parte de flow é muito interessante, vocês entenderem como é que você pode usar isso para reproduzir, por exemplo, o vinco da linha de expressão da face, né, do sorriso. Como é que eu posso simular a linha de sorriso? Né? Então, usando essas técnicas, vocês conseguem fazer. Assim, a técnica de spin edges, que é bem bacaninha também. Todo software 3D tem spin edges hoje em dia, né? Aqui tem um cachorro, né? Eu não consigo parar de admirar a topologia do artista, porque realmente é fantástico. E ele vai falar mais um pouquinho de flow aqui, né? Como você preparar tipo um socket, que depois eu vou dar um extrude para fazer sei lá, um reator, uma saída de uma turbina, uma coisa assim.
e até coisas mais sofisticadas como construção de letra, né, orelha, etc. Bom, aqui ele fala mais especificamente de polos. Notem que eu falei primeiro de polos, eu acho que didaticamente é mais interessante. Tá? Ele vai falar de polos depois, mas o conteúdo também está todo aqui. Tá? Não vou repetir porque já é o que a gente estava falando ali. Ele vai falar dos tipos de polo, como eles conduzem, né, a geometria, etc, etc. Aí tem outros exemplos aqui. Esse exercício é muito legal. Basicamente ele constrói várias formas, né, a partir de bevel. Né? Então, a partir de um quad aqui, ele pega todas as regiões e basicamente dá um bevel. E ele mostra como o bevel gera essas construções com polos. Né? E é tudo automático, assim, você não tem que pensar muito. Então, aqui, ó, vê que é um polo estrela, um polo Y, um polo Y, um polo estrela, polo estrela, polo Y, polo estrela, polo Y. Então sempre que você tem a condução da curva, você tem um polo estrela. Ó, condução da curva, polo estrela. Parte interna da curva gerada, polo Y. Né? Então isso aí é meio que regra, assim, não tem muito como fugir disso aí não. E vocês vão começar a enxergar esses polos em todo lugar, é só praticar um pouquinho. Exploring bevels, etc, etc. Tá, aquele que eu estava falando, né, dos loops faciais para construir a sua topologia, né? Note que ele sugere até vocês começarem, e é uma técnica que eu acho bem válida, começar cortando onde você precisa ter definição, sem se preocupar muito com a topologia, e só ao final, tipo, eu tenho todos os loops que eu preciso, minha forma está construída, o volume está correto, aí eu vou me preocupar, né, em acrescentar os loops, me livrar de coisas horríveis como isso aqui, tá? E tudo mais. Ok? Então fica aí de dica. Opa, peraí que eu acabei fechando tudo aqui sem querer. Tá, voltei. Então, detalhes locais, ele fala de coisas mais sofisticadas, etc, etc. Tá, como ler, né, esses loops com color keys, né? Então notem que aqui ele está usando o mínimo possível de loops para fazer uma face usando essa topologia de face. Ok? Tá, e aí tem algumas coisas mais complicadas ali que ele dá de exemplo para você fazer sólidos, né? Que é bem mais complexo, e modelagem mais sofisticada. Então tem até um passo a passo aqui, ó, onde cortar, como começar. Então, que é um exercício bem bacana. Eu recomendo a todo mundo que quero aprender a fazer uma face. Cara, não tem referência melhor na internet do que isso aqui. Você começa, segue o passo a passo ali, abre no seu celular enquanto usa no computador o programa de modelagem e, vai fazendo aqui a topologia como ele está falando. Eu não recomendaria fazer orelha, tá? Para quem está começando, pelo menos, acho muito complexo. Mas pelo menos para vocês terem a base aqui do rosto, é muito bacana essa referência dele aqui. E ele tem uma galeria de wireframes para outros tipos de personagens, como eu quero fazer algo mais, sei lá, mais tipo um bicho, um animal. Como é que eu faço uma mão? Tá aqui a referência, tá? Vocês não precisam reinventar a roda e não devem. Muitas dessas referências aqui tem a quantidade mínima de loops para um modelo pelo menos de alta densidade, assim, não diria de alta, mas de boa densidade. Claro que você pode ter menos loops e menos polígonos do que isso. Se o seu personagem é visto à distância da câmera, não tem a menor necessidade de você ter todo esse detalhe, né? Depende do que você está fazendo. Mas mesmo assim, é interessante para vocês verem onde estão os polos. Né? Aqui está um polo Y. Beleza, então já sei que tem uma condução de forma aqui, né? Que está dando a volta e tal. Aí ele faz essa costura aqui. Para quê? Para quebrar esse loop que vem de cá. Esse loop de polígonos que vem de cá. Aqui ele tem o loop dos dedos, então com isso ele consegue conduzir essas três linhas.
A mesma coisa esse cidadão aqui, né, que está dividindo os seus loops entre o que vem lá do dedo, esse aqui eu diria, da braçadeira do dedão, podemos dizer assim, tá? E aí você começa a ver como as linhas harmoniosamente elas são conduzidas, né? E como ele consegue reduzir o detalhe do que está vindo dos dedos, né? Usando esses loops poligonais, tá? Que conseguem reduzir o detalhe. Aqui tem outra situação. E notem que todos eles passam por... sempre nas quinas você vai ter lá o polo Y. Ok? Aqui é na parte interna, podemos dizer assim, né? Na parte em que a curva se fecha, e na parte externa você vai ter os polos estrela. Ok? Aqui, ó. Outro polo estrela ali fazendo trabalho de contenção aqui externo desses loops. Aqui você provavelmente vai ter um outro polo estrela aqui que não está visível, que vai fazer essa curva lá do outro lado. Tá? Então, de novo, quando você aprende a enxergar esses caras, nunca mais você sofre com topologia na sua vida. Né? Pelo menos em termos de entender o que está acontecendo. Você deixa de ser um passageiro na corrida e passa a ser o motorista. Você pega o volante e diz, ok, agora eu vou domar esse bicho bravo aqui, porque eu entendi por onde é que as coisas, o que é que faz as coisas funcionarem em termos topológicos ou distribuição geométrica no seu modelo. Tá? Então, antes de eu passar o exercício para vocês fazerem, vou mostrar uma sessão prática aqui no Maya. Já vou pedir antecipadamente desculpas por um pouquinho de ferrugem. Eu ainda uso Maya bastante, mas não tanto quanto já usei. E também porque acho que eu não vou conseguir ajudar muito vocês em termos de atalhos, porque os atalhos que eu uso são todos customizados em todos os programas, né? Então, independente do programa que eu uso os mesmos atalhos. Algumas coisas eu vou mostrar aqui no menu e tal, mas tem horas que eu vou fazer alguma coisa, vocês vão dizer, ué, onde é que ele clicou? Eu cliquei alguma coisa no teclado. Então deixa eu até ligar o screen display, deixa eu ver se está ligado. Acho que não tá. Era o que esse cidadão deveria estar fazendo. Deixa eu ver. Tá funcionando aqui meu com o screen display. Deixa eu tentar de novo. Não tá indo. Que pena. Esse programinha deveria estar exibindo os atalhos, né? Tem um overlay aqui na tela, mas acho que como eu mudei a resolução, ele deu pane. Eu vou tentar reabrir de novo. Vamos ver se vai. Agora sim. Vai aparecer aqui embaixo o que eu estou clicando, né? Porque aí se aparecer... Bom, de novo, não vai corresponder aos atalhos padrão do Maya. Quem quiser essa minha configuração depois eu passo, mas... enfim, não acho que vai ser o caso, mas vamos lá, vamos à prática aqui. Eu vou criar um cubo primeiro. Tá aí o cubo. Se eu apertar o tab, aliás, tab não, perdão, o tilde aqui, né? No atalho padrão, se eu não me engano, é o 3 no Maya, no Blender, não tenho a menor ideia. Quer dizer, eu fiz isso no Blender há uns dias, mas não lembro qual atalho. Tenho certeza que todo mundo sabe, menos eu. E claro, né, se eu mexer aqui em algum dos vértices, só voltar aqui para o modo de seleção. Fiquei travado na ferramenta, sei lá porquê. Modeling Toolkit. Acho que de alguma forma ele travou ali. Mas enfim, se eu mover dois vértices aqui, né, na verdade eu estou deformando o cubo que está ali por baixo. Tá?
Então, se eu acrescentar ou der um multicut ali, colocar na visão de frente aqui, dar um multicut aqui, por exemplo, eu acrescentei um hold edge e aí a minha suavização, vocês estão vendo, já fica bem diferente, né? Como a gente viu lá, fica mais tipo uma bala de canhão ou um tambor, não sei, um bongo, sei lá. Se eu pegar o loop aqui e movê-lo para cima e para baixo, no caso aqui basta mover, né? Eu poderia dar um slide também. Vocês notam que ele vai ficando cada vez mais nítido, né? E quanto mais eu afasto, mais ele... E aqui eu já estou até invertendo, né? Eu joguei o loop lá para cima, já saí do limite do objeto original, o que na malha original é terrível, mas na malha subdividida até que não. Mas de qualquer jeito eu não recomendo fazer isso, tá? Geralmente a gente tenta manter a malha base sem grandes distorções, porque senão também vai complicar o seu modelo em termos de sombreamento, aplicação de normal, de tudo, enfim, não façam aquilo. Então a mesma coisa, né? Eu poderia acrescentar outros edges aqui. Deixa eu selecionar esse cara. De novo vou aqui para o multicut. E agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou para cá. Para cá. Para cá. E esse cara vem para cá. Não estou fazendo com precisão alguma, tá? Só para a gente começar a brincar aqui. Ok, pronto. Sem querer eu criei um ponto ali, né, desnecessariamente. Então, vou ver se eu consigo me livrar dele com Alt Backspace. Não, posso pegá-lo. Tá mais fácil cortar de novo. Pronto. Resolvido. Então, se eu suavizo agora, né? Vocês podem ver o que aconteceu. Primeiro que é bem comum, né? Você às vezes faz um corte e você pensa que resolvi a topologia e tal, tem um triângulo ali, só que não, né? Esse cara aqui deixou de ser um quad. Ele passa a ter dois edges e consequentemente eu tenho um n-gon, que para topologia é extremamente indesejável. Você mandar isso aí para o ZBrush, ele vai resolver, mas ele vai encher com um monte de triângulo aqui e provavelmente o resultado de suavização não vai ser correto, ou pelo menos não vai ser igual ao do Maya aqui, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Bom, uma das coisas que vem na cabeça é, eu posso cortar aqui, né? Isso tudo vira um quad. Mas onde é que ele vai parar? Ele vai chegar aqui e aí eu tenho quad, e aí eu tenho outro n-gon, né? Cidadão, que aliás já nem é quad mais aqui, né? Então, como é que eu resolveria isso? Vamos ver. Primeiro eu vou pegar os polígonos. Opa. O Maya está especialmente teimoso hoje, mas tudo bem. Vou pegar esses dois caras, na verdade só esse cara aqui, né? Não tem mais nenhum do lado que seja um quad, então vou pegar os edges ao invés disso. E vamos dar um connect aqui. Beleza, conectei ali aquele cara. Posso passar aqui para os vértices, né? E também conectá-los. Menomale, né? Aí apareceu um polo aqui, ainda tem um triângulo. Esse triângulo não é o fim do mundo, porque agora ele está cercado de quads. Esse aqui é um quad,
um quad, outro quad. Então, até posso deixá-lo, ah, ele não afetaria muito drasticamente a minha subdivisão, tá? Mas ainda não resolvi esse cidadão aqui embaixo. Bom, ele é um n-gon relativamente complicado. Eu posso resolver isso de várias formas. Tem aquele jeito mais que você pensa mais, né? Que é o que quando a gente está na fúria da modelagem a gente menos usa, né? Colocou lá um heavy metal para quem gosta, música de anime japonês para outros malucos como eu. Mas você está ouvindo alguma música, você está ali bem concentrado no flow, né? In the zone. E aí você não quer pensar assim, tem que resolver isso aqui, putz, como é que eu vou resolver isso? Né? Sem pensar. Então você pode selecionar fácil. E no Maya você tem o Triangulate Faces, no Shift botão direito, ou lá pelo menu também tem no Edit Mesh. Né? Você seleciona face, Shift botão direito e você triangula tudo. Bom, trabalho bom ele não vai fazer, tá? Nunca. Como tudo automático, ele vai fazer de qualquer jeito, né? É tipo você fazendo a sua vitamina pela manhã, né? Ou algo assim. Você vai fazer bem, bem com raiva. Só que geralmente ele dá algumas pistas para você, né? Principalmente olhando aqui para a malha sem subdividir, o que é que eu já penso? Bom, se eu me livrar desse edge e desse edge aqui, eu vou terminar com dois quads e um triângulo. E vamos olhar direitinho para esse triângulo. Quem é que está do lado dele? Quad, 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 quad. Olha, legal. Então eu tenho um triângulo que está cercado de quadrângulos. Que, como eu falei para vocês, é topologicamente tolerável, né? É correto topologicamente, não tem nenhum grande erro aqui. Apenas é bom que você faça isso de forma consciente, sabendo que a melhor opção é sempre usar quads e você só usa triângulo quando não tem jeito mesmo. Mas às vezes é o que você quer. Por exemplo, digamos que eu queira mais detalhes aqui, tá? Ou eu estou achando, olhando por aqui, que a distribuição está muito irregular e obviamente está, né? Esse quadrângulo é muito grande, esse já é meio espremido aqui, esse também. Então, é uma boa chance de eu normalizar isso aqui. E se vocês prestarem atenção, eu acabei gerando um triângulo de um lado e um triângulo do outro lado. Interessante. Então quer dizer que eu posso conectar este triângulo a este triângulo e eu mato dois coelhos com a cajadada só. Então, vamos lá. Vou pegar o edge. Eu já estou em edge, né? Só pegar aqui esses edges e dar um connect, né? E tá feito. Então, se eu sombrear aqui, né, para avisar, vocês vão ver que esse cara virou um quad try, né? É um termo que a gente usa só para se entender, né? Não conheço um termo melhor para isso. No fundo é um losango, né? Mas a forma dele não subdividida ainda é de um triângulo, só que ele tem essa secção aqui no meio que acaba transformando ele num quad. E do outro lado, a mesma coisa. Então eu produzi dois quad tries a partir de dois triângulos, acrescentando um pouco mais de detalhe e tornando essa subdivisão mais regular. Em outras áreas, isso poderia ser um pouco mais difícil. Por exemplo, se eu quiser acrescentar um loop aqui, porque esse cidadão já é um quad, né? Então isso aqui me gera um problema. Se eu pensar assim, poxa, eu gostaria de conectar esses caras aqui e tal. Vamos ver como é que seria. Dar um connect, né? E fazer a mesma coisa aqui. Ok, dá uma olhada nele. Eu tenho um n-gon aqui, um n-gon aqui, e outro n-gon aqui, e outro n-gon aqui. Tá? Isso é uma tragédia. Mas nem toda tragédia precisa ser definitiva, né? Quanto à vida, a esperança.
Então vamos ver como é que eu resolveria, né? Cada modelador vai sugerir uma coisa. O que eu estou vendo aqui na minha visão raio-x de modelador velho de guerra é que se eu tiver uma secção aqui conectando esses caras, ó, passar uma linha aqui, eu consigo transformar isso aqui em dois quads. Deixa eu ver se eu ligo aqui o lance do desenho para vocês entenderem. Eu consigo transformar isso aqui em dois quads. E esse triângulo que surgiria, na verdade, já vai ser um triquad. Tá vendo? E eu resolvi o meu problema, pelo menos para essa parte. Tá? Então, assim, não adianta só sair cortando aqui, né? Talvez não fique claro para vocês por que é que eu estou fazendo isso. Aqui na minha cabeça eu já estou visualizando essas linhas. E pode parecer muita ninjaria, mas acreditem, é uma questão de prática. Você vai fazendo e essas visões daquelas soluções geométricas que o William Vaughan coloca lá no documento meio que entram no seu firmware. E o seu subconsciente vai projetando essas imagens na sua cabeça. Não é magia, é tecnologia, é prática mesmo, tá? Não tem nenhuma mágica aí não. Mas vamos cortar aqui só para exemplificar, né? Então, desse cara para cá, desse cara para cá, aí ligo com esse vértice. Se eu controlo, né? Às vezes não é tão fácil. Mas tem que mudar, ó. Ele aqui no preview ele fez uma loucura ali. Deixa eu cancelar isso e fazer sem o modo de suavização. O Maya não é muito bom nessa coisa de fazer os cortes no modo suavizado, por incrível que pareça. Tá, então efetivei esse cara e aí é só conectar esses dois aqui. E tá aí a nossa solução topológica para esse lado. Lá em cima, vamos olhar aqui para esse cidadão. Eu estou vendo exatamente a mesma coisa que eu vi lá embaixo. Tá? Isso aqui é se eu simplesmente passar o corte aqui, eu vou conectar esse cara para cá e esse cara vai virar um triquad. Aqui eu tenho 4 quads e acabou. Tá? Então, a mesma coisa. Fazer só rapidinho, só quero fazer mais uma demonstração. Deixa eu sair desse modo suavizado, fica melhor. Coloca esse cara, coloca aqui pra cá e cortar aqui também desse cara pra cá. Tá feito. Então já temos a solução topológica. Aqui eu acabei, né, cometendo um erro ali na hora do corte. É só mesclar ali os vértices. Ele acabou gerando um mini triângulo. Então posso só apagar esses cidadãos aqui e conectar. Opa, tem um outro vértice ali que eu não tinha visto. Dá um delete nele. Pegar esses dois aqui, connect, tá feito. Bom, e se eu resolver unir esse cara a uma outra geometria? Por exemplo, um cilindro. Tá? Como é que eu resolvo isso? Vamos fazer um cilindro aqui. Aqui no Channel Box vou diminuir o raio um pouquinho, a altura talvez 100, não precisa ser tão longo. E aqui, em termos de subdivisão, eu sempre recomendo vocês utilizarem potências de 2, tá? Isso é uma dica que eu aprendi apanhando. Não sei se ali no livro o William comenta, mas potências de 2 ajudam muito em termos de formas geométricas primitivas na hora de você conectar as coisas, tá? Então, claro que 2 lados não quer dizer nada, né? Mas 2 elevado a 2, 4, bom. 2 elevado a 3, 8, bom, tá? 6, dá para emendar a topologia com 6 lados? Dá, mas vocês vão notar que dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então, sempre busquem trabalhar com
potência de 2. Então, depois de 8 você tem, né, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32 e por aí vai. Então, aqui eu vou usar, não sei, 2 elevado a 3, 8. Tá. Para game é muito comum essa definição para objetos que não vão ficar tão próximos, né, da câmera. Depende do jogo e do que é que você está modelando, claro. Ponto de visão da câmera, mobilidade, etc. Aí tem que pensar no gameplay. E tendo essa primitiva aqui, eu vou girar esse cara e eu já estou com o snap aqui ligado, né, para ele girar proporcionalmente. O snap fica no, acho que é Ctrl Shift qualquer coisa. Deixa eu ver. Tanta opção aqui nesse Maya que Deus me livre. Relative, Free Rotate. Não. Tá aqui. Discrete Rotate, tá? Você liga esse cara no Ctrl Shift, botão direito, e ele gira a múltiplos de 15 graus. Então, vamos só mover ele pra cá. E vamos selecionar esses dois caras aqui para ver onde é que eu vou encaixar ele. Digamos que é aqui, né? Tá bom. Isso é um jeito bem interessante de vocês fazerem modelos mais complicados, né? Usando partes separadas, cubos, cilindros. E aí você vai girando esses caras no espaço, né? Aí você tem primitivas como discos e coisas assim. Já no formato de abas, enfim. E aí você vai combinando esses modelos e depois resolve a topologia costurando. Esse é um jeito de modelar. Outro jeito é chamado box modeling, quando você sai de uma caixa e vai dando extrude, bevel e tudo partindo de uma caixa. Tem gente que prefere fazer assim. Não tem um certo nem errado, tá? Não deixem que ninguém fale isso pra vocês porque é mentira. Eu já fiz de todos os jeitos. Às vezes eu olho pro modelo e diz, tá, sei lá, é uma coisa que eu acho que é legal partir de um cubo. Outras vezes eu olho e não, isso aí é uma cabeça de um cachorro. Eu prefiro trabalhar com primitivas, soldar e depois resolver. Estou mostrando esse jeito porque eu imagino que vocês tenham visto já o box modeling, porque é o que normalmente os professores mostram primeiro para mostrar o extrude, o bevel, etc. Então não sei se o Perim mostrou, mas é o basicão disso aí. Então uma dica que eu dou na hora de fazer booleans é tentem não garantir que os vértices não estejam muito próximos, tá? Se possível, às vezes não dá para ver, às vezes a geometria está muito complicada. Mas eu vou pegar esses dois caras aqui. Shift, deixa eu ver qual que é o atalho aqui. Ctrl Shift, Shift Connect, Shift botão direito mesmo. Aí tem o Booleans e tem o Union. Né? Bom, já unifiquei. Óbvio que se eu suavizar aqui agora, vocês vão ver que tá bem feia a coisa, né? Bem feia mesmo, tipo N-gon para tudo que é lado, né? Um inferno. E aí você poderia usar aquela abordagem de pegar as faces e triangularizar para dar uma pista, ou você aplica o que você aprendeu com o William e vai resolvendo. Inclusive isso aqui é um polo extraordinário, tá? Esqueci de comentar. É um polo pelo qual passam mais de 5 edges. Isso é terrível em termos de topologia. Evitem isso aqui como uma praga. Para resolver ele geralmente é bem simples. Você vai simplesmente selecionar os triângulos aqui, né, que estão sobrando, digamos assim, e vai apagar. Sem muita cerimônia. Tá? E aí você acabou com vários quadros. E aí, se eu quiser que isso aqui fique mais rígido, eu posso selecionar, né, duas faces em sequência, selecionar o loop e daí acrescentar segmentos. Vou usar só o scale aqui porque está mais fácil do que dar slide nesse caso. Ok, daí já melhorou pelo menos para esse lado, mas eu tenho que resolver tudo isso aqui. E o que é que eu recomendo nessas situações? Primeiro, use o weld, né, nesses. Olha, aqui deu um errinho aqui no corte, provavelmente porque esse lado, né, não estava resolvido. Eu vou
Só dar um weld aqui nesses dois vértices. Opa, aqui. Aqui embaixo a mesma coisa. Esse é o Target Weld, tá? Para quem usa Maya, fica lá no Modeling Toolkit. Eu estou usando atalho teclado porque, sei lá, é o que eu faço. Ctrl Shift W. É isso. Então, primeiro você resolve o que é possível, né? No caso. Depois você pega outras arestas externas. Eu vou fazer assim, ó. Daqui para cá. Daqui para cá. Pode usar o Connect ou acabei usando. Peraí, deixa eu voltar para cá. Modeling to Cut. Usar o Multicut mesmo. Então essa é a primeira dica. Quando não for absolutamente necessário, não pense muito. Conecte o que é óbvio. Aqui, para mim, é muito óbvio que eu tenho que conectar esse edge com esse, porque eu vou provocar dois quads aqui. Tá? Então, comece pelo óbvio e depois se preocupe com o que é mais complicado. Vamos só conectar esse cara com esse. Tá, e resolvemos essas quinas aqui. O que é que está faltando? Basicamente essa lateral, que vocês devem estar imaginando que um cut aqui ao longo da malha vai resolver pra gente. E claro que eu vou ter que... Só um pouquinho. Deixa eu fechar a porta aqui, senão o barulho não vai deixar nem vocês me ouvirem. De volta. Então, vamos só fechar aqui. Posso fazer até um corte mais complexo aqui, né? Mas acho que não. Vou fazer devagarzinho. Um corte até aqui. Esse corte até aqui. E aí vocês podem usar Snap, tá? No caso do Maya, o Shift que você segura. Mas todo programa tem essa opção. E aí eu posso simplesmente pegar essas outras arestas aqui que sobraram. Até aqui. Conectá-las. Opa, tinham dois segmentos. É só as opções dele, segments. Ok. Concluir a operação e conectar os que estão faltando aqui. E tá aí, a nossa malha costurada. Faltou só esses edges aqui, né, que deram problema lá na hora que a gente soldou a malha, ficou esquisito. Então dá um connect e usar o slide. Tá em segments, slide, com o botão do meio. Vou arrastar para cá e voltar para seleção de vértice. Connect. Até tem um atalho para Connect, mas tô meio esquecido. Ferrugem tá me complicando aqui. Tá? Então tá aí uma costura. E aí vejam que a topologia já está regular. Toda a geometria aqui tem um errinho. Não conectei esses caras aqui também, esqueci. Só fechar aqui para não dizer que não fiz. Então voltar para Edge. Até aqui. Conectar. De novo. Odeio quando o Maya fez isso. Slide pro outro lado. Vai dar esse tipo 5% aproximadamente. Ele acabou não fazendo tudo. Olha. Tem invasor aqui.
Acho que o Connect entendeu o loop de um jeito muito errado. Deixa eu desfazer aqui. E vamos. Acho que tem um. Ah, não. Sei que tinha um verso dobrado ali. Só fechar aqui. E aqui. E agora sim. Pronto o modelo. E claro, né, só para fechar esse aqui, entendam que toda resolução que vocês acrescentam possibilita que vocês deformem aquela região de uma forma diferente. Por exemplo, eu posso usar um push aqui, tá? E vocês veem como, né, toda a topologia se conforma de um jeito diferente por conta desse polo Y e desse polo estrela que estão dando essa condução da malha, servindo como uma espécie de uma abraçadeira em que aqui dentro tem uma curva para esse loop adicional de detalhe. Okay? Então essas regras elas são universais para todo modelo, elas vão se comprovar. Então o que eu vou pedir para vocês fazerem agora é basicamente exercitarem isso. Como? Se vocês já tiverem um modelo, eu vou pedir para vocês darem um screenshot, dar um print screen e marcarem esses polos. Se o modelo já estiver redondinho, se for um modelo de personagem. Caso contrário, que eu acho que provavelmente, né, na maioria dos casos vai acontecer, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: procurem por um modelo, por exemplo, vou colocar aqui 3D Model e vamos procurar da Pixar, tá? Colocar algumas palavras-chave. E aí vocês vão encontrar um zilhão desses caras, tá? Esse aqui, por exemplo, é um dos primeiros modelos da história que vou até colocar o link para quem quiser ver essa imagem, chamado Gary. Acho que foi o primeiro modelo complexo feito com subdivisão, feito pela Pixar antes do seu primeiro curta, né, que usou esse personagem. Isso aí foi, nossa, há muito tempo, 2000 e meu Deus, 2006? Não lembro. Tem aqui no paper, né, da Pixar. E aí, escolha uma dessas, de preferência na cabeça, tá? Dessas topologias. E eu quero que basicamente vocês marquem num editor de imagem, de preferência de vocês, onde estão os polos. E a partir daí, né, uma vez identificados esses polos, marquem as regiões, né, como a gente já falou, que ficam delimitadas por esses. Tem horas que você quer abrir a imagem, ele abre um link, uma confusão. Deixa eu só abrir a imagem aqui. Então, aqui, por exemplo, marcaria os polos e marcaria as regiões. Mas claro que num desses que já está feito, não tem graça, né? O desafio para vocês é pegarem realmente uma imagem como essa aqui, e, né, que só tem a geometria, e desenharem essas regiões, as linhas que conectam, como a gente fez aqui. Tá? Essa prática é importante. Eu vou subir o livro, eu acho que ele é bem pequenininho, já consigo colocar lá no chat, senão eu posto o link para quem quiser dar uma consultada lá no que a gente viu. Eu vou dar aí um bom tempo para vocês fazerem isso, tá? E nossa, desculpem, mas a garganta hoje está feia a coisa. Tá, e aí eu vou dar uns 40 minutos mais ou menos para vocês fazerem isso, tá bom? Vou colar esse link que é legal aqui no General. E vamos ver se o livro dá para subir por aqui mesmo. Não dá não, né? São 90 megas. Vou subir no meu server e já passo o link para vocês. Tá bom? Eu vou dar uma sumida aí por alguns minutos, mas podem colocar perguntas que já eu vou olhando aqui e vou respondendo, tá? E daqui a uns 40 minutos a gente se encontra. A aula hoje vai até 10h15, 10h20 no máximo, que eu tenho um compromisso na sequência. Mas dá tempo de tirar dúvidas aí e ver pelo menos a tela de algum de vocês que queira mostrar o que fez, tá? Então a sequência do desafio, professor, fiz rapidão, marquei
marquei a topologia, foi rápido, encontrei as zonas. O que eu faço? Tenta modelar o rosto, tá? No final do documento que eu vou subir para vocês, tem um passo a passo lá. Tenta começar a modelar a partir de um cubo aquele rosto e vai sentindo a dificuldade para praticar ali a construção topológica. Beleza? Então, vou dar uma pausa aqui e vou subir o link do livro para vocês poderem seguir também. Divirtam-se, pratiquem. Sem prática não dá para aprender nada. Beleza?